eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. E teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. E teu sangue há poder. Aleluia! Boa noite, meus irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite para ti que está em casa. Boa noite de muita alegria. Quando os irmãos se encontram, a gente não pode se esquecer que é uma noite sempre de celebração ao nome do Senhor, por aquilo que Ele tem feito, por ter nos alcançado, por ter nos libertado. A gente celebra aqui libertação, irmãos. Quando a gente se encontra aqui, a gente celebra libertação. Aquilo que o Senhor tem nos libertado, as coisas que a gente tem deixado de lado para seguir o nome dEle, a gente celebra a renúncia aqui. A gente celebra ainda que com lágrimas nos olhos, mas celebra com muita alegria. Então a gente não pode esquecer que é uma noite de celebração aqui, porque às vezes a gente vai passando por situações, né? E aquilo vai deixando a gente desanimado, vai deixando a gente mais vagaroso assim na nossa caminhada. E o que a gente tem que ir aqui nessa noite, eu já estou me abastecendo de muita alegria. Então antes da gente fazer o nosso Boa Noite Jovens aí, olha para essa pessoa que está do teu lado e diz: se abastece da alegria que está depositada aqui nessa noite. Se abastece. É uma noite da gente se abastecer aqui de alegria. Amém, irmãos? Então com muita alegria, com muita celebração. 1, 2, 3. Boa noite, jovens! Da sua adoração, com alegria, vamos juntos celebrar. Celebrando de coisa agora. Vamos dançar. Da 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 da. Mais uma vez. Você me transformou, meu coração mudou. Era velha acabou. Agora é livre estou, eu cantarei bem alto. E cada
suas mãos e derrame toda a sua adoração. Com alegria, vamos juntos celebrar. Se levante e faz agora. Vamos dançar. A gente vai declarar: vem, Senhor, e enche esse lugar. Aleluia! Tem um júbilo aqui no nosso meio, como o Edu falou. Uma alegria que vai levar os nossos corações a lugares que só o Senhor pode ressuscitar. Aleluia! Vamos juntos! Vem! Vem! Vem, Senhor, encher esse lugar. Oh, declara isso! Vem, Senhor, encher esse lugar com toda a tua glória e com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Ei, fala-me, eu quero te ouvir. E toca-me, eu quero te sentir. E agora aquele abraço do Lula. E vem e abraça. Sai do teu lugar nessa noite. Vem e abraça. E dá um abraço bem forte. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Tira o pé do chão. Vai. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto um segundo só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Dizendo assim, vem! Vem, Senhor, enche esse lugar. Vem, Senhor, e enche esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar. Com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala nessa noite, aleluia. Fala-me, nós queremos. Eu quero te ouvir. E toca-me, eu quero te sentir. E vem dar aquele abraço, vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Agora sim. Vem e abraça-me. Sai do chão, vai. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto um segundo só pra te encontrar. E quando estamos na presença do Senhor, estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Mais uma vez, quando estamos na presença do Senhor, e quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr.
de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Oh, aleluia! Pergunta pra alguém que tá aí do teu lado: tu tá feliz nessa noite? Porque tu sabe que o Senhor, Ele nos leva para ambientes para a gente ter paz no nosso coração, mesmo em meio a lutas e a guerras. E é um pouco sobre isso que a gente vai continuar cantando nessa noite, porque o Senhor já está nos dando esse espírito de adoração. E eu quero te convidar a estar orando. Vai fechando os teus olhos, vai declarando essa paz nesse ambiente. Primeiramente, levanta tua voz essa noite em nome de Jesus. É tempo de nós rompermos cadeias espirituais. É tempo de nós nos posicionarmos como uma igreja diante de uma batalha espiritual que vai acontecendo, uma luta que acontece na nossa mente. Oh, Senhor, vai derrubando, Pai, todos os sofismas, Senhor, da nossa mente nessa noite. Espírito Santo de Deus, nos conduz, Pai, em adoração. Nos conduz, Senhor, com aquilo que a gente vai falar, com aquilo que a gente vai orar, Senhor, com aquilo que a gente vai declarar, Senhor. Toca os nossos lábios, Senhor, com os teus dedos, Pai. Espírito Santo de Deus. Paz, me dê tua paz, o vento cessará ao ouvir te chamar. Voz domina céu e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará, acalmará. Aleluia! Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, e as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Paz, nos dê a tua paz. Paz, me dê tua paz, o vento cessará ao te ouvir te chamar. Voz domina céu e mar, a tempestade em mim ao te ouvir acalmará. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, oh, eu não temerei, não temerei. Jesus, Jesus, oh, das trevas estremecem. Jesus, Jesus, oh, declara aqui o poder, aleluia, o teu poder sobre as trevas vencerá. Não há
Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Sim, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Sim, há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Mais uma vez, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Porque a morte não pode deter. E a morte venceste. O véu tu rompeste. E a tumba vazia agora está. O céu te adora. Proclama tua glória. Pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino e tua é a glória, pois ressuscitaste e vives. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, seu nome Jesus. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ele é tudo dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Toda a tua igreja, Senhor, perdendo tudo por amor. Vamos perder tudo por amor.
as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, que o nosso louvor não seja momentos, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Amém. Feche teus olhos. Fica nesse espírito de oração. Hoje, além do espírito de alegria, tem um espírito de oração assim no nosso meio, um espírito de quebrantamento, um espírito de a gente render o nosso coração ao Senhor, mas de uma maneira racional, sabe, irmãos? Porque a gente tem que compreender o que a gente está cantando aqui. Então a gente cantou aqui que é o nome de Jesus, que tem poder para nos libertar, para nos livrar. Então o primeiro passo é a gente reconhecer, né? A gente reconhece o teu nome, Senhor. A gente reconhece que foi tu que nos libertou. Isso ergue uma adoração, ergue uma gratidão no nosso coração. Agora, o segundo passo é que a gente não pode se conformar a andar ainda a partir dos nossos desejos, a partir do nosso coração. Tem uma postura depois da libertação, irmãos. Tem uma postura de viver, tem uma postura de caminhar, tem uma postura de decidir, tem uma postura, tem um jeito. Não é de qualquer jeito. Ele está voltando, irmãos. A gente não pode mais estar vivendo de qualquer jeito. A gente não pode mais estar decidindo de qualquer jeito. A gente não pode mais estar tomando as decisões que a gente está tomando de qualquer jeito. Por isso que a gente está cantando aqui, que é Ele, que Ele está voltando, que a gente quer viver de uma outra forma, que a gente quer andar com o coração quebrantado, com o coração humilhado, uma postura de alguém que sabe que o Senhor está voltando. Então, enquanto o louvor for trazendo de novo essa canção aqui pra gente, vai orando ao Senhor, vai dizendo: Senhor, eu não quero mais caminhar do jeito que eu estou caminhando. Eu não quero mais decidir do jeito que eu estou decidindo. Eu não quero mais decidir a partir dos meus sentimentos. Eu quero decidir a partir daquilo que eu sei, a partir do meu conhecimento, a partir da fé, a partir daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. É assim que eu quero andar, Senhor. Quebranta o meu coração. Vai orando isso essa noite. Vai vendo o teu coração duro.
Vai vendo o teu coração de pedra e vai dizendo: Senhor, me dá um outro coração. Assim como tu falou lá para Ezequiel: Senhor, dá um coração de carne para mim nessa noite. Um coração maleável, um coração que te reconhece, mas um coração que decide andar de uma maneira diferente. Vai orando isso enquanto o louvor for ministrando de novo os nossos corações. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará, Não se apagará. que o nosso louvor não seja momentos, lágrimas vazias, sem avivamento, e que o nosso amor não seja movido, honrado com os lábios, os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade? Oh, pois de que vale ter tudo e não nada, te dar meus lábios, minha alma, eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar, e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo do Senhor Não se apagará. e o fogo arderá, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. Depois, se tu não sabe o nome desse louvor aí, procura os irmãos. O fogo arderá. É uma oração pra gente ficar assim nessa noite, sabe, irmãos? Nosso fogo apaga rapidinho. Rápido que esse fogo aí se apaga. Qualquer coisa que acontece aí, esse fogo já se apaga do nosso coração, a gente já desiste. Então uma oração assim, sabe? Fiquei com isso assim no meu coração. De orar esse louvor, sabe, Vicky? O fogo arderá continuamente, sem cessar, no altar, no meu coração, na minha casa, no meu casamento, na minha família, na vida com os meus filhos, com os meus amigos, aonde eu tiver, que esse fogo, que quando ele não para de cessar, de queimar, né? Quando ele não para ali, aonde tu vai levando esse fogo. Vai levando esse fogo aí de adoração, esse fogo aí de quebrantamento, por onde tu passa, tu vai queimando aí a vida das pessoas, incendiando aí a vida das pessoas. A gente não pode mais estar acostumado aí a andar apagando o fogo da vida das pessoas aí. Graças a Deus. Obrigado, louvor. Graças a Deus. Pode ir te assentando. Tu que está em casa, vai te preparando. Posso ficar aqui, Ana Júlia? Vai te preparando aí, uma noite de alegria, mas de quebrantamento, né, Benhur? E Benhur está com a gente aí, perseverando. Graças a Deus. Os dízimos e as ofertas, né, também
conversava com o Elisandro, né? Ontem lá na barbearia, dízimo e ofertas e vida financeira. Também é um fogo que não dá para deixar parar de queimar, irmãos. É com continuidade. Então, por isso, não faz isso só uma vez, assim, por impulso, por emoção, né? A gente cantava ali no louvor também, né? Não seja só uma emoção. Então, dízimos e as ofertas é isso, com continuidade. Alguém que isso não cessa, isso está sempre queimando dentro dele, né? Dízimo, oferta, e tremendo isso, né? Aí não para de entrar, mas também não para de sair, né? Tem que ir. A gente precisa aprender esse princípio aí. Eu vivi um testemunho aí bem bacana aí. Num determinado momento a gente vai poder conversar sobre ele, aprender também. Então faz isso, tu entende aí dízimos e as ofertas, faz isso nesse momento. Lembrando também que a ceia vai ficar para o dia 13. Dia 13 aí vai ser a nossa ceia, não vai ser amanhã. Então se organizem aí para a gente estar ceando juntos. Amém? Graças a Deus. Vou chamar aqui a Rosângela, vai estar trazendo a palavra para a gente. A Rosângela e a Gabriele. Gabriele é pregadora. Graças a Deus. Traz uma água aí para ela. Graça sobre a tua vida aí, Rosângela. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Estava ouvindo esse louvor, esse último agora, e já estava pensando, né, em tudo isso que Deus tem colocado no nosso coração, né, como comunidade. Essa semana a gente foi conversando em vários fóruns, como a gente costuma dizer, né, sobre esse coração, né, esse coração de adorador. Inclusive na quinta-feira a gente começou com uma palavra que a Alice trouxe falando sobre o fariseu e o publicano, e aquilo foi despertando uma outra palavra no meu coração, né, que falava sobre isso, sobre a diferença da gente andar com o coração quebrantado diante do Senhor, apesar de uma aparência diferente, e o contrário, que também é verdadeiro, né? Muitas vezes a gente tem uma aparência, que é isso que esse louvor estava falando, né? Uma aparência de emoção, uma aparência de um coração que presta culto ao Senhor. A gente vai louvando, vai adorando, vai mostrando aparentemente um quebrantamento, mas lá dentro, lá no íntimo, a gente não está com o coração quebrantado diante de Deus, né? E eu tenho pensado desde o início da semana, assim, mas mais do meio da semana para cá, exatamente sobre isso, né? Como a gente vai se enganando a nós mesmos e enganando aqueles que estão ao nosso redor, né? Porém, quando a gente encontra uma igreja madura, quando a gente encontra relacionamentos que vão além desse superficial, que é o que acontece muito conosco aqui, né? A gente anda muito próximo, muitos de nós aqui, a gente convive muito de perto, a gente conhece a família, conhece a vida mesmo uns dos outros, se envolve, se entrelaça, conversa, pergunta. Essas coisas que são aparentes, elas vão ficando reveladas, né? Elas vão ficando reveladas para os nossos irmãos. Muitas vezes a gente não percebe esse comportamento, mas os irmãos que estão nos observando e que nos conhecem muito bem vão denunciando isso para nós, né? E aí, diante disso, a gente tem duas opções, né? Ou a gente se quebranta e aceita essa correção, ou a gente se rebela e fecha o coração, vira as costas e vai embora, né? E continua seguindo o caminho do nosso próprio coração. E aí, diante disso, eu pensei em uma palavra, né? Diante dessa breve introdução que eu estou dando para vocês, a gente foi conversando e me veio uma palavra que a gente conhece muito bem, que está lá em Mateus, capítulo 7, do verso 15 em diante. Ela tem em Lucas também, só que Lucas ela é um pouquinho mais resumida. Eu queria ler essa versão de Mateus 7, do 15 em diante, que fala sobre a árvore e os seus frutos. Conforme os irmãos forem achando aí, vão me dando um sinal. Mateus 7,
15. Amém? Então, a minha, ela tem esse título mesmo, A Árvore e Seu Fruto. E aí diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aí. Então, uma palavra assim, que apesar de ser bem conhecida, ela é uma palavra muito forte, assim, né? O Senhor dando uma chamada de atenção mesmo, assim, para nós, né? E falando, ele começa falando, dando um conselho, né? Para a gente ter cuidado com esses falsos profetas. Mas, dentro disso que eu fiquei pensando, eu pensei que muitas vezes nós somos esses falsos profetas, né? Nós somos essas pessoas que andamos no meio da comunhão, a gente vai aprendendo da palavra, a gente vai aprendendo um código de conduta, digamos assim, né? A gente aprende muito quando a gente senta aqui e observa a vida da igreja. E tu pode virar apenas um repetidor, né? Um espelho, um reflexo daquilo que acontece. Então, eu estou aqui, eu estou andando com os irmãos aqui há uns 12 anos, né? Nessa comunidade aqui. Eu já sou cristã há muitos e muitos anos, né? Há 20 e poucos anos. Então, tu vai ouvindo a palavra, tu vai vendo como que o cristão se comporta, tem um jeito, tem uma maneira. E, por muitos momentos, aquilo se torna fácil de imitar, porque não é fácil viver. É muito difícil tu viver, deixar essa palavra entrar no teu coração e tu deixar o Senhor te transformar a ponto de tu não ser mais tu. Então, é mais fácil eu apresentar agora aqui para a Karine, para o Elisandro, eu apresentar um comportamento, né, que eles vão olhar para mim e vão dizer, a Rosângela, ela está dando fruto. Ela é uma árvore, né, que está dando fruto. Eu vejo ali a Rosângela, ela ajuda na igreja, ela dança, ou ela limpa, né? Ou de vez em quando ela prega a palavra ali, ela vai ali na frente, ela fala, ela participa lá no grupo caseiro, ela está sempre no devocional. Então, ela dá fruto, aparente, né? Tu está me olhando. Mas quando ela entra na minha casa, né? Qualquer um, entra na minha casa, vai lá ver o meu cotidiano com meu marido, com meu filho, na criação do meu filho, como que é a vida, começa a ver que muitas vezes não é bem assim. E aí entra nesse provar, né? Que aí os irmãos, eles estão provando, eles estão ali vendo que realmente tem muitas debilidades, mas mesmo tendo essas debilidades, eu posso estar com o meu coração ainda ali inconformado diante de Deus, porque não é a ausência de defeitos que a gente fala, né? A santidade do Senhor e essa árvore que dá bons frutos, ela não tem uma ausência de defeitos, né? A pessoa que quer dar bons frutos para o Senhor, eu penso assim, né? Não é ela não ter defeitos, mas é esse coração de pensar, Senhor, eu caio tantas vezes nos mesmos lugares, eu não posso me conformar em continuar caindo nesses mesmos lugares, né? E esses irmãos que vão provando desse fruto vão percebendo isso, né? Vão vendo, olha só, a Rosângela, ela tem muitas debilidades, ela tem muitas fraquezas. Muitas vezes a gente vê ela caindo nos mesmos lugares, mas hoje o coração dela
parece que está querendo sair desse lugar, né? Em outros momentos, não. Em outros momentos, vão ver o meu coração endurecido, né? Eu disse, bah, não vão desistir de mim, mas vão ficar ali naquele clamor pela minha vida, né? Que é o que acontece conosco. A gente clama pela vida uns dos outros quando a gente vê esses irmãos que não estão conseguindo sair, porque a gente sabe que nós também não conseguimos, se não for pela graça do Senhor, né? E aí ele vai dizendo que uma árvore que ela é boa na essência, ela não pode dar frutos ruins. Isso me chamou muita atenção. Não tem essa possibilidade. Então, se tu entende a tua essência em Deus, não tem como esse fruto em algum momento não se manifestar. Em algum momento, esse fruto que ele é do Senhor, essa vida que ela está diante dos pés do Senhor, ela vai se manifestar. Agora, se tu viver sempre buscando o teu interesse, sempre buscando aquele desejo da tua carne, sempre negando isso que está sendo apontado para ti, também tu não vai ter como dar um fruto bom, porque por dentro tu tá podre, tá ruim, né? Então, tem muitos pontos assim, né? Mas para mim que fica mais gritante em tudo isso é que pelos frutos a gente conhece a árvore. Pelos frutos a gente vai conhecendo a pessoa, né? E um dia a gente estava conversando acho que era uma reunião nossa do presbitério do devocional. E o nosso irmão, Tiago Selba, que não sei se eles estão agora online, né? Que hora é lá agora? 9 da manhã. Não sei se eles estão assistindo, mas ele me trouxe uma frase que me fez refletir muito, né? Que eu estou agora gestante, né? E a gente estava conversando ali sobre as minhas dificuldades, que eu tenho dificuldade de chamar as pessoas, de puxar os irmãos, de conversar com os irmãos. E a gente estava falando sobre isso e ele me trouxe, né? Ele disse que, na percepção dele, o gestar, era como se Deus estivesse comunicando para mim que ainda existe fruto na minha vida, né? Tu lembra, Mari, que a gente falou sobre isso? Aquilo me marcou e eu pensei, é isso, mas esse fruto ele não pode ser apenas uma criança que vai sair de dentro de mim, né? Esse fruto ele tem que se expressar na minha vida aqui, na minha vida com vocês, no meu relacionamento com vocês. Esse é o fruto que vai permanecer. O filho, eu não vou saber criar, a filha, no caso, né? O meu filho, se a igreja não está aqui comigo me auxiliando, a gente só estraga eles, né? A gente não consegue dar esse fruto que permanece se a gente não tem o auxílio, né? E o conselho, e o consolo, e a admoestação e a exortação que vem do meio da igreja, né? Tem muitas e muitas outras coisas que eu fiquei pensando ali, mas a rema mesmo que ficou no meu coração foi essa da gente fazer um esforço para demonstrar um comportamento e a gente, dentro de nós mesmos, confundir um comportamento aparente com fruto, né? Isso aí, para mim, desde quinta-feira, assim, ficou martelando na minha mente. Poxa, quantas vezes eu estou caminhando e eu estou só mostrando um comportamento e estou me enganando, achando que isso é fruto. Vai chegar uma hora que eu vou estar frente a frente com o Senhor e Ele vai olhar para mim e eu vou achar que eu estou com a mão cheia de frutos e Ele vai dizer, não, tu só mostrou um comportamento. Eu conheço o teu coração estava longe de mim o tempo todo. Tu só ficava fazendo força para mostrar, para querer fazer. Não é isso que eu quero teu coração. Então, isso tem mexido muito assim comigo, né? E me trazido muita reflexão. E já quero deixar aberto assim para vocês também. Tiago? Está online? Tiago Selbach, Bianca e Antonella, beijos. Mas já quero deixar aberto aqui para vocês também irem complementando isso que Deus foi falando comigo e tem falado muito conosco, já não é de hoje, né? Faz algumas semanas que a gente tem conversado sobre isso, sobre a gente sair desse lugar de aparência de uma vez por todas e entrar nesse lugar de inconformidade, de querer apresentar mesmo um fruto que seja digno da vida com o Senhor e da eternidade junto com Ele. Amém? Amém. Graças a Deus. Essas palavras que vão sendo reveladas no nosso coração e como tu falou, Rô, a gente conversa tanto durante os nossos dias, né?
a reunião devocional, aí presbitério de mulheres, aí presbitério dos jovens, é domingo de manhã, e tudo mais. Tu nem lembra, tem um momento que tu nem lembra mais onde é que foi falado, mas tu sabe o que foi falado. E essa palavra, ela mexeu muito comigo, assim, quando a gente começou a se aprofundar nela. E ela me lembra da parábola dos talentos. Porque nesse final, na verdade eu não sei até onde tu leu exatamente, eu acho que até o 21, né? 23? Tá, mas o que eu me detive foi a partir do 19, que me chama a atenção e que me lembra desse servo infiel e inútil, né? O dono, ele quando volta, que ele deu esses talentos e teve um dos servos que escondeu, enterrou, não cultivou por medo, achando que estava frutificando, achando que estava fazendo alguma coisa certa, né? E aí, quando ele volta, esse dono, ele fala, servo inútil, tu não serve de nada, tu não fez absolutamente nada com o que eu te dei. E aí ele fala que até para os que não têm, vai ser tirado. Os que têm vão receber muito, né? Muito mais, dependendo de como cuidar das coisas do reino de Deus. E os que não têm, porque não sabem cuidar, porque não têm sabedoria e discernimento, eles vão perder até o que pensam que tem. Que aí é onde tu traz essa questão do comportamento e dos frutos que a gente acha muitas vezes que está fazendo e não está. E aí me chama muita atenção esse versículo 19 e o 20. Porque ele fala, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Então, não tem um meio termo para a gente ficar. Não tem um tá morno, ou tu é frio ou tu é quente. Ou tu, de fato, está frutificando, ou tu está infrutífero. Não tem um meio termo. Não, mas eu estou caminhando. Sim, estamos todos no processo, mas ou tu é frutífero, ou tu é infrutífero. E aí, de novo, a gente volta para o que a gente conversou na reunião no retiro das mulheres, né? E que ficou marcado, eu acredito que para todas nós, que é a gente tá cuidando só do que a gente acha que tem que cuidar, que é a figura de uma mãe cuidando só do seu filho biológico, e não tá, de fato, cuidando de filhos que Deus está nos dando, porque a gente não tem a atenção que precisa ter, né? E aí, para mim, esse versículo 19, ele é muito crucial, porque ele fala que não vai ser jogada fora. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer se tu está sendo infrutífera. Fazer o que contigo? E parece até duro demais. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando até no culto de jovens, que tu, pastor Tiago, falou, quando a palavra é dura demais para nós, porque a gente é mimado e imaturo, né? E de fato é porque, meu Deus, porque tu vai me jogar fora? Não, mas eu tô dando fruto. Olha aqui, ó, eu tô... E aí é isso. A gente acha que tá cheio de coisa na mão, acha que merece ainda tem um mérito e, na verdade, não está fazendo o básico. E é muito difícil quando a gente se depara com isso, né? Pô, não estou fazendo o básico. Eu não estou falando do básico. E aí são as experiências que a gente vai tendo quando... Porque o desafio da gente é trazer transparência para os lugares onde a gente está. A gente viveu essa experiência essa semana, né? E aí, você já viveu a experiência de quando alguém te pergunta alguma coisa e não sabe responder? Como é que está lá na escola o trabalho? Eu disse assim... Não parei para pensar nisso essa semana. Eu nem sei como é que tá, porque eu tô no automático. Como é que tá teu casamento? Nem converso com meu marido. Então a gente vai vendo o quão superficiais nós somos. E alguém que é superficial não gera fruto, não tem como gerar fruto. Então, fiquei pensando assim nesse link que tem essas duas palavras, tudo que a gente foi falando ao longo da semana. Interessante, tu leu até o 23, né? E essa palavra, ela vai ensinando a gente a não ficar no aparente das coisas, né? Que quem fica no aparente presume. Por isso que a gente virou pessoas presunçosas, né? Porque a gente fica presumindo, preconceituando as coisas. Por isso que todos nós, a gente é preconceituoso, né? Que a gente olha alguma coisa no aparente e preconceitua aquilo. Bom, isso é tal coisa. Então ele diz aqui, olha, não fica só nos frutos. Então não fica impressionado se alguém está dando fruto, se alguém está dando resultado, se alguém está fazendo alguma coisa.
investiga, vai a fundo para ver se esse fruto é bom ou é mau. Então, às vezes, a gente fica impressionado, né? Tá dando fruto, tá ali aconselhando, tá ali falando, tá fazendo reuniões, tá fazendo isso e aquilo, tá reunindo gente, olha lá, tá lendo a Bíblia, tá orando, a gente se impressiona com isso, né? Então, essa palavra ensina a gente aí profundo, na intimidade, conhece, que é o que eu estava falando, né? E aí, olha que interessante que diz lá no versículo 28. A gente estava até falando sobre isso no presbitério, né? Diz que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, porque isso aqui é no Sermão do Monte, né? Jesus está ali ensinando ali a multidão, né? Diz que quando acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, Rosângela, os escribas também estavam ensinando. Eles estavam ensinando ali, daqui a pouco, as mesmas coisas, né, para o povo. Mas não tinha autoridade, porque não tinha testemunho. Não tinha ali credibilidade, não tinha autoridade espiritual. Porque eles olhavam para a vida deles, agora a partir da vida de Jesus diz, não tem autoridade. Porque Jesus é o que ele está falando. Eles não. Então os escribas aqui são só pessoas que aprenderam o conteúdo e não se tornaram. Por isso que Jesus diz, olha, eu não conheço vocês. Eu não tenho uma relação com vocês. Então vocês não se tornaram também um Cristo aqui nessa terra. Por isso que eu não conheço vocês. Por isso que não tem autoridade. Isso que vocês estão falando. Vocês só são uns falastrões. Que era o que a gente estava falando, né, Samuel? No presbitério. A gente veio falando já faz uns dias aí. Né, Vitor? Falamos ontem, né? Então a gente se tornou isso. Pessoas que aprenderam o que é correto falar, o que é correto fazer, o que não pode fazer, o que não pode falar. A gente aprendeu porque a gente tem uma inteligência, né, de observação, que a gente observa e diz, bom, aqui na igreja, é comunhão, é andar junto, entendi, é submissão, é os irmãos, a gente vai vendo que quando a gente vai andando junto, a gente vai ganhando um vocabulário assim, né, parecido. Então a gente aprende rápido, Elisandro. Peguei. Porque a gente quer fazer parte desse grupo, assim, a gente é carente, né? Só que às vezes a gente vai estar fazendo as coisas e não é aquilo. Não vai ter autoridade, até é perigoso, assim. Porque vai dar uma sensação pra gente que a gente tá dando fruto. Mas é um fruto ruim, não vale de nada. Vai ser jogado fora, né, Vicky? Então, uma oração a Deus, assim, pra gente não ser mais essas pessoas aí que só sabem falar, né? Até ensinam, mas não tem autoridade. Então vai estar lá no trabalho, vai estar lá na Global, vai estar lá na Padev, vai estar lá no futevôlei, Lipe. Até falando, até sabe, né? A linguagem, o conteúdo. Vão olhar para a nossa vida lá e dizer, Então uma oração assim, né, Vicky? Amém. É isso, né, Edu? Nossa busca hoje, eu acredito que é a gente continuar olhando uns para os outros e cuidando uns dos outros, para a gente saber exatamente o momento que isso está acontecendo com cada um de nós. Porque a gente não está falando de pessoas lá de fora. A gente não está falando de pessoas que a gente não, a gente está falando de gente que tá junto com a gente. Pessoas que chegam e que nos apontam algo, Vic, tô te vendo muito protocolar aqui. Vic, tô te vendo sem uma atuação efetiva, mas com uma aparência. Porque o que acontece? Quando a gente para de ouvir essas pessoas que provavelmente elas não vão falar aquilo que a gente queira ouvir, a gente começa a dar ouvidos só para aquilo que a gente quer. Então a gente cria todo um sistema, porque como o Edu falou, a gente tem uma inteligência para criar isso, a gente desenvolve isso desde pequeno, a gente não faz isso com um propósito ou consciente desde pequeno.
Então a gente recebe uma correção, a Ana Lu, a Ayla recebe uma correção, que elas fazem? Elas fogem e procuram alguém que vai aceitar ali elas. Vai pegá-las no colo, vai dizer, não, é isso que a gente faz. E desde pequeno, sabe, eu estava pensando nisso, porque como que é esse sistema desse aprender? É só na observação e no ouvir. Então a gente vai ficar aqui 5 anos, 10 anos, 15 anos, nós vamos estar com as mesmas atitudes. Por isso que não é difícil para nós a gente ficar numa igreja ou num ambiente religioso por mais de 50 anos. Só que esse não é o ponto. O ponto é a gente ficar firme até o final, sendo cuidado por pessoas, dizendo, tem que melhorar aqui, avança aqui. Era o que Jesus fazia com os discípulos o tempo todo. Então é um grande... A gente está vivendo assim, um momento que é desafiador, porque a gente se vê, mas é um momento de muita esperança para nós. É um momento para nós desenvolvermos. Quem compreender isso vai desenvolver no seu relacionamento com o Senhor. Então essa palavra ela é muito forte, muito profunda, né? A gente precisa realmente, como o Edu falou, continuar orando e perseverando aqui nesse ambiente. Oi. A gente está sendo levado mesmo, né? A gente tem conversado assim que o Senhor parece não, né? A gente tem uma convicção de que Deus está soprando um vento de maturidade no nosso meio, né? E essa maturidade, ela vem com esses desafios, né? Que é isso que a Vicky vai trazendo. É a gente conseguir receber uma correção mesmo no meio dos irmãos, né? Sem justificar. Porque para nós é muito fácil, né? A gente tem muitas razões para fazer e para levar a vida da forma que a gente leva. Então, quando vem esse contraponto de alguém e nos diz, olha, eu acho que tudo bem, tu até está demonstrando, mas tu pode ir mais. Aí a gente diz, não, mas eu já estou fazendo o meu máximo, mas eu já estou dando meu fruto, eu já estou fazendo a minha parte, que é o que a gente conversa muito, né? Até teve um dia que nós estávamos conversando na nossa janta da limpeza e a gente falou sobre desvio de função, né? Não, a minha função é tal, eu estou cumprindo a minha função. E hoje a gente entende que no reino de Deus não existe uma função. Todos são responsáveis por tudo, o tempo todo, né? Que é esse pensamento de dono que a gente fala muito, né? Quando a gente entra no meio corporativo, mas isso não é só no meio corporativo, na vida. Eu sou mãe, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou vó, eu sou filha, eu sou tudo. Em cada momento eu vou descobrir, bom, agora Deus está me levando a ser filha. Hoje Deus está me levando a ser irmã. Agora Deus está me levando a ser sobrinha. Em cada momento a gente precisa discernir, né? E o como é importante a gente estar com o coração submetido mesmo a esse corpo bem ajustado que vai equilibrando essas nossas emoções e vai nos auxiliando a ter um fruto que permaneça, né? Então, queria deixar esse pensamento no coração de vocês e que a gente possa ter mesmo essa disposição, né, em buscar descobrir a vontade do Senhor para que seja gerado de dentro de nós esse fruto, né, e que esse fruto possa brotar e possa nascer e possa permanecer, que não seja que a gente falou aqui, né, no louvor, que não seja uma coisa que vem e passa, que não seja momento, lágrimas vazias, mas que possa ter algo além da emoção, né? Que seja algo muito mais profundo e muito mais verdadeiro diante do Senhor, né? Amém? Vamos estar orando por essa palavra, orando pelo nosso coração, né? Porque a gente sabe que o Senhor, Ele vai falando, né? Não é só nesse momento que a gente conversa aqui, mas eu normalmente tenho muito isso no momento que a gente fala. Eu penso muitas coisas, mas ao longo dos dias, ao longo das horas, depois aquilo vai vindo de novo e eu vou refletindo de novo sobre aquelas palavras e cada situação que Deus vai trazendo, a gente vai, às vezes, lembrando, né, disso que a gente conversou, né, e que possa ser assim na vida de cada um de nós, que a gente possa lembrar mesmo dessas palavras que Deus vai nos dando e
e quando vier essas situações práticas da nossa vida, a gente possa trazer à memória, né? Trazer à memória tudo isso que Deus vai ministrando no nosso coração, para que a gente torne verdade mesmo isso que Deus falou no nosso coração. Amém, Senhor? A gente quer buscar mesmo em Ti, Pai. Buscar um coração, Pai, que seja sincero, Senhor, diante da Tua presença, Pai. É isso que eu fico assim dentro de mim, Pai. Que eu quero buscar uma sinceridade, Pai, nas minhas palavras. Uma sinceridade, Senhor, na vida. Uma sinceridade nas nossas ações, Pai. É isso que eu clamo pela vida dos meus irmãos aqui também, Senhor. Que a gente não seja essas pessoas fingidas, Senhor. Se a gente anda se enganando, Pai, que a gente possa abrir os nossos olhos, Senhor. Que Tu venha abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, quebra, Senhor, as cadeias da nossa mente, do nosso coração que vão nos enganando, achando que a gente está produzindo frutos, Senhor, quando na verdade a gente está só demonstrando um comportamento ou apenas falando coisas ao vento, Senhor. Mas que a gente possa ter um coração quebrantado, Senhor, um coração humilde, um coração que recebe correção, que recebe ensino, Pai, mas que também está pronto para entregar tudo isso que a gente tem recebido aqui nesse lugar, Senhor. Nos dá uma constância na Tua presença, Senhor. Nos dá uma profundidade na Tua palavra, uma profundidade nas relações, para que a gente se torne esses filhos responsáveis, Senhor. Responsáveis pela família que Tu tens nos dado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida com adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a Ti, se o meu coração não queima por Ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a Ti, e se o meu coração não queima por Ti. Amém. Graças a Deus. Palavra poderosa Deus derramou no nosso coração hoje. Graças a Deus. Obrigada por quem acompanhou de casa. Agora a gente vai ter aquele nosso tempo de dança, de alegria. Vocês foram renovados nessa noite, amém? A palavra do Senhor renova a nossa vida, renova os nossos ânimos. E agora é hora da gente expressar essa gratidão, amém? Eu creio em Ti, sem duvidar, pois já eu vi Teu fiel amor, minha defesa todos os dias, minha esperança está em Ti, minha fortaleza está em Ti, Teu fiel amor, minha defesa todos os dias. Oh! Através das águas, através do fogo, vem e mostra o Teu poder, revela
Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho abriu no impossível. Eu creio que meu Deus fará